Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula eu trago alguns exercícios sobre fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, eu sugiro que você leia o enunciado, tente resolver e depois assista a explicação, porque eu faço muitas observações a respeito do tema e coisas que você precisa saber para resolver o exercício e que talvez faça muito tempo que você tenha aprendido, estudado e não se lembre, tá? Então, é importante você ter as suas anotações, porque isso vai ajudar muito no processo de aprendizagem. Vamos lá? A sabedoria popular diz que fogo de palha queima rápido. Quando se compara a queima de um tronco de árvore com a da palha derivada de um vegetal, nota-se a veracidade desse dito popular. O aumento da velocidade da reação de combustão da palha, quando comparada à combustão do tronco, deve-se. Então, veja, ó, o tronco tá aqui, ó, um pedaço grande e inteiro. A palha são folhinhas pequenas e separadinhas, né? Combustão, lembra-se que é importante você saber. Combustão significa reagir com O2, gás oxigênio que está lá disponível no ar, tá? É a mesma coisa que queimar, certo? Então, você está queimando duas coisas com superfície de contato diferente. Aqui, ó, você vai ter oxigênio só aqui na superfície, tá vendo? Então, ele vai ter que queimar primeiro a parte externa para depois chegar lá no meio. Aqui não, ó, você vai ter uma superfície de contato maior, você vai ter pequenas partes expostas ao oxigênio, então a combustão vai ser muito mais rápida. Então, o item E, a maior superfície de contato entre os reagentes, que é a celulose e o oxigênio, tá? A conservação de alimentos pode ser feita de diferentes modos pelo uso de um meio fortemente salgado, capaz de promover a desidratação dos micro-organismos, como na carne seca, pela utilização de conservantes, como o benzoato de sódio, que reduzem a velocidade de oxidação e decomposição, ou pela diminuição da temperatura, reduzindo a velocidade da reação, uma vez que o aumento de 10 graus aproximadamente duplica a velocidade da reação. Supondo apenas o efeito da temperatura e considerando que à temperatura ambiente a validade de um alimento é de 4 dias, sobre a sua durabilidade quando conservado em geladeira a 25 graus Celsius, é correto afirmar que. Então, veja, ele deu uma informação importante aqui, ó. Ele falou que o aumento de 10 graus aproximadamente duplica a velocidade da reação. Então, a gente pode supor que se você diminuir em 10 graus, a velocidade vai cair pela metade, certo? Então, vamos considerar que você está a 25 graus. Então, a 25 graus, a velocidade lá de decomposição era V. Aí você diminuiu em 10 graus, foi para 15. Então, essa velocidade caiu pela metade, V sobre 2. Aí você vai diminuir para 5 graus, que é a temperatura que ele quer. Então, ó, você vai dividir ó, V sobre 2 dividido por 2. É a mesma coisa que dividir aqui ó, por 2 sobre 1, né? Então, você vai considerar aqui, ó, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai dar V sobre 4. Então, a velocidade de decomposição, ela vai ser reduzida em aproximadamente 1/4, tá vendo? Ela vai diminuir aí 4 vezes. Se um comprimido efervescente que contém ácido cítrico e carbonato de sódio for colocado em um copo com água e mantiver-se o copo aberto, observa-se a dissolução do comprimido acompanhado pela liberação de um gás. Assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno. Então, a fórmula do ácido cítrico tá aqui, ó, é essa. O ácido cítrico, ele é formado por ligações covalentes, né? Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ó. Esses aqui são os hidrogênios ionizáveis dele.
Então, a gente vai representar o ácido cítrico assim, ó, H3. E para não precisar escrever todo essa parte aqui, ó, do ácido, eu vou representar por CI, de citrato, tá? E ele vai reagir com o carbonato de sódio, Na2CO3, que é sólido, tá? Só que isso aqui vai estar em água, então vai ter ionização, certo? Como vai ter ionização, os íons H+ vão ser liberados, aí você vai ter lá o citrato. O carbonato de sódio, ele vai dissolver, tá? Liberando os íons sódio e os íons carbonato, e vai acontecer a reação, ó. Então, o sódio vai combinar com o citrato. Então, vai formar o sal, Na3CI, que é o citrato de sódio, que vai estar lá em solução aquosa, tá? Os íons H+ vão combinar com o carbonato e vai formar o ácido carbônico. Esse ácido, ele é um ácido fraco, instável. Então, ele vai se decompor, uma parte vai virar água líquida e a outra parte vai virar gás carbônico, tá? Então, aí, ó, vamos balancear essa reação. Ó, aqui. Então, eu vou ter, ó, 6 sódios antes e depois. Eu vou ter 3 carbonos, né, que virou carbonato, então vem para cá. Ó, hidrogênio, eu vou multiplicar aqui por 2, porque, ó, eu tenho 2 citratos aqui, então eu vou multiplicar aqui por 2 para ter 2 citratos. Aí eu vou ter 6 íons H+, que eles vão ser encontrados aqui na água. Então, 3 vezes 2 aqui, 6, tá? Então, essa é a reação que ocorre. Então, ó, o gás liberado não é oxigênio molecular, é gás carbônico, dióxido de carbono, tá? Ele fala que é um fenômeno que corresponde a um processo físico. Não, isso é uma reação química. Você tem reagentes se transformando em coisas novas, que são produtos, né? A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução. Nesse caso, não, porque ele falou que o copo vai estar aberto. Então, o que vai acontecer com o CO2? Ele vai embora, ele vai para a atmosfera. Se você pesar a massa antes e depois, você vai encontrar aí uma diferença de massa que é devido à liberação do CO2. A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água. Então, esse aqui é o correto, porque a velocidade de uma reação, ela depende da temperatura. Inclusive, tem esse experimento no meu canal e eu vou deixar lá, vou deixar aqui o card para você dar uma olhada nessa experiência, tá bom? Ah, e tem aqui outro dado, né? Se o comprimido for pulverizado, a velocidade será mais lenta. Não, né? Ela vai ser mais rápida. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram ativar o CO2 para uso em uma reação química. Esse procedimento é um primeiro passo para um sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isso, os pesquisadores se utilizaram de um catalisador sem metal. Nesse sentido, qual o papel do catalisador em uma reação química? Então, vamos lembrar da aula teórica. Você tem aqui os reagentes, né? Então, para que esses reagentes se transformem em produtos, o que tem que acontecer? Tem que quebrar as ligações químicas dos reagentes. E, aos poucos, vão sendo formadas as ligações químicas existentes nas moléculas lá dos produtos, né? Mas, para isso, existe uma energia mínima necessária para poder quebrar a ligação e chegar lá nos produtos. Então, a gente chama isso de energia de ativação. Então, dá uma olhada aqui, ó. A reação sem catalisador é essa aqui representada pela linha escura. Então, é uma energia elevada. Quando você usa um catalisador, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação, ó. Aqui no topo, a gente chama de complexo ativado, ó. Então, você tem o complexo ativado sem o catalisador e aqui o complexo ativado com o catalisador. Com o catalisador, essa energia de ativação ela é menor. Então, diminuir as energias de reagentes e produtos? Não, tá errado. Ele vai encontrar um novo caminho reacional com uma menor energia de ativação. Ok, isso aqui tá bom. Agora, vamos ver o item C. Ser consumido durante a reação? Não.
O catalisador, ele não é consumido durante a reação. Ele participa do processo, mas no final a gente recupera ele de novo. Se for uma reação, por exemplo, em meio aquoso, você vai, lava ele com água, filtra, espera secar e guarda para usar novamente, tá? Eliminar completamente a energia de ativação? Isso é impossível, né? Não tem como eliminar completamente a energia de ativação, porque essa é a energia mínima necessária para a reação acontecer, então não. Inibir os choques efetivos de reagentes e produtos. Então, o que são choques efetivos? É aquele momento em que os reagentes se chocam de frente para que a reação aconteça. Porque se não houver choque entre as moléculas, não tem reação, porque é naquele momento em que as ligações começam a se romper, as velhas, e as novas ligações vão ser formadas, né? Então, a melhor alternativa aí é o item B. Glow sticks ou light sticks são pequenos tubos plásticos utilizados em festa por causa da luz que eles emitem. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura de peróxido de hidrogênio com um éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante, que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará uma luz. Então, veja, a luz vai, numa temperatura menor, a luz vai ser mais intensa ou menos intensa? Ela vai ser menos intensa, né? Porque a velocidade da reação diminui em temperaturas mais baixas. Então, vai ser menos intensa. Se a luz vai ser menos intensa, quer dizer que esse dispositivo ele vai funcionar por mais tempo, porque a reação é mais lenta. Então, os reagentes serão consumidos numa velocidade menor. Então, alternativa A que não, B também não. Então, C, menos intensa e de maior duração que numa temperatura mais alta. Certo, tá? Alternativa D, menos intensa e de menor duração. Não, ele vai durar mais, né? Porque ele não vai ser consumido tão rápido assim, certo? Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto de preparação e conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, aqui ele está falando da influência da temperatura. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, se você tem lá uma batata grandona e você corta em partes menores, você vai aumentar a superfície de contato. 3. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. As enzimas são os catalisadores biológicos, tá? Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? Então, vamos ver se a gente acha que a ordem é temperatura, superfície de contato e catalisadores, que é o item C. Em um laboratório de química, 2 estudantes realizam um experimento com o objetivo de determinar a velocidade da reação apresentada a seguir. Então, é carbonato de magnésio em meio ácido. Vai formar cloreto de magnésio, água e CO2. Então, ó, de novo, de onde veio essa água e CO2? Tá vendo que aqui tem carbonato, ó, e aqui tem H+? Então, vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico se decompõe em água e CO2, né? Sabendo que a reação ocorre em um sistema aberto, o parâmetro do meio reacional, que deverá ser considerado para a determinação da velocidade dessa reação, é
Então, vai diminuir a concentração de íons H+? Não, porque aqui ele está sólido, aqui ele vai estar em solução aquosa. Então, se for feito num becker, o que você tinha antes, você vai ter depois. Ele não vai desaparecer. O teor de umidade no interior do sistema. A água vai continuar aqui dentro do becker, ela não vai desaparecer. Diminuição da massa total do sistema. Aí sim, por quê? Porque está formando CO2, que é gás. E o CO2 ele vai sair daqui. Então, se você medir a massa dos reagentes e medir a massa dos produtos, a massa do produto vai ser menor, porque está saindo CO2, já que o sistema é aberto, tá? A variação da concentração de íons cloreto. Não, porque você colocou cloreto, ó, na forma de ácido e ele vai continuar presente aqui na forma de sal, então não vai variar. A elevação da pressão interna do sistema. Não vai elevar a pressão, porque o CO2 ele vai sair, né? Então, é a diminuição da massa total do sistema, item C. A ação de um catalisador sobre uma reação química é tão importante para a ciência e para a indústria que existe um ramo de pesquisa que se destina ao estudo de reações que são realizadas com catalisador. Um exemplo de utilização industrial de catalisadores está na produção do oxigênio a partir do clorato de potássio, utilizando como catalisador o dióxido de manganês. A respeito dos catalisadores e de suas reações, pode-se afirmar que as reações com catalisadores são reações que não podem ser realizadas sem a sua utilização. Não, pode sim, ela só vai ser mais lenta, né? As reações com catalisadores sempre fornecem maiores rendimentos. Não tem nada a ver o rendimento de uma reação com a velocidade dela. Ela pode ser mais rápida, mas o rendimento não vai depender disso. O catalisador faz com que ocorra uma diminuição na energia de ativação e, com isso, a reação ocorre mais rapidamente. Tá certo? Porque, ó, lembra, o gráfico que a gente representa é assim, né? Então, você tem aqui reagentes e aqui produtos, por exemplo, tá? Então, se você usar um catalisador, vamos dizer que essa energia vai diminuir. Então, imagina que aqui é um carrinho que está subindo até chegar aqui em cima para formar o complexo ativado. Ele vai subir esse morro com uma certa velocidade. Se você tem aqui, ó, o mesmo carrinho subindo agora, ó, o morrinho com o uso de catalisador, energia de ativação mais baixa. Então, ele vai subir e chegar aqui em cima mais rápido, né? Então, esse é o papel do catalisador, diminuir essa energia de ativação aqui. Aí vai ser mais fácil subir esse morro energético para chegar lá nos produtos. O catalisador faz com que ocorra um aumento da energia de ativação? Não. Os catalisadores também podem ser chamados de inibidores de produtos indesejados. Não, ele não tem nada de inibidor. Ó, esse exercício é o seguinte, ele fala sobre a reação do iodeto de butila com água, né, que vai produzir um álcool, que é o butanol, e HI, que é um ácido forte e solúvel. Então, ele fala aqui que nessas condições, ó, o HI, que é um dos produtos da reação, comporta-se como um eletrólito forte. Então, o que é um eletrólito forte? Ele é um ácido que, ao dissolver em água, ele produz muitos íons. Por se tratar de um ácido, ele é formado por ligações covalentes. Então, ele não apresenta íons inicialmente, mas como tem água aqui no meio, ele vai produzir íons. E por se tratar de uma substância covalente, a gente fala que ele ioniza. E aqui ele usa a palavra dissociar. Então, isso aqui tá errado, tá? Porque a gente usa o termo dissociar quando você tem substâncias iônicas. Então, primeiro ponto aí, tá? Aí ele fala assim, ó, dessa forma pode-se fazer o estudo da cinética dessa reação medindo-se o aumento da condutividade do meio
já que as moléculas de HI não se dissociam. Então, aqui está errado porque, na verdade, HI, ele ioniza, né? Ele usou a palavra errada aqui. Então, ele está falando que as moléculas não se ionizarão. Isso é bobagem. Então, veja, ó, no início você tem o iodeto de butila e água, duas substâncias covalentes. Então, a água simplesmente vai dissolver um pouquinho o iodeto de butila, porque ele não é nem tão polar assim quanto a água, mas ele dissolve um pouco, né? Então, não tem íons. Se não tem íons, não tem como você medir a condutividade elétrica livre. Você vai medir e vai dar zero. Conforme a reação vai ocorrendo, vai acontecendo a produção do ácido iodídrico, né? Vai aparecendo íons em solução, a condutividade elétrica vai aumentando. Então, aqui ele fala de novo, ó, a diminuição da condutividade elétrica. Não vai diminuir, né? E ele repete que as moléculas de HI não se ionizam. Bobagem, porque ela ioniza. Aqui no item C, a diminuição da condutividade elétrica do meio? Não vai diminuir, vai aumentar. Aumento da condutividade do meio, ok, já que as moléculas de HI se ionizam, tá? Então, a resposta aí mais adequada é a D. Então, 2 pontos. No início, quando você acabou de colocar iodeto de butila e água, não tem condutividade elétrica. Conforme a reação vai acontecendo, vai aumentando a condutividade devido à presença de HI que vai se ionizando em água. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!